Meu nome é Camila, tenho 19 aninhos e modéstia à parte, nunca passei despercebida em lugar nenhum. Pode ser esse meu cabelo cacheado, castanho claro, que chama atenção até no escuro, ou esse meu jeitinho de quem sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando não sabe. Mas o povo gosta de chamar de atrevida, né? Eu prefiro sapeca, mais chique, mais sincero. Sempre fui do tipo que gosta de sentir a vida no corpo. Se é para viver, que seja com gosto. Por isso, quando minha madrasta, Fernanda, me chamou para passar uns dias na fazenda dela no interior de Minas Gerais, eu nem pensei duas vezes. Arrumei a mala, enfiei meus biquínis mais indecentes e parti, só com a cara e a coragem, porque se tem uma coisa que eu sei fazer é me divertir, até no meio do mato. Fernanda é aquele tipo de mulher que parece ter nascido de escarpim, sempre arrumada, postura de rainha e cara de quem julga em silêncio. A gente se dá bem, mas vamos dizer que não rola intimidade. Ela casou com meu pai depois que minha mãe morreu e desde então se esforça para parecer boazinha. Eu faço minha parte, sorrio nas fotos de Natal, mas de perto mesmo a gente nunca foi. Só que dessa vez eu ia tentar. Férias natureza, um possível 4G funcionando. Pensei, vai que a gente se entende, né? Cheguei na fazenda e parecia que eu tinha entrado numa propaganda de margarina, céu aberto, cheiro de terra molhada, galinha ciscando em câmera lenta. Mas o que me tirou o ar mesmo não foi o ambiente, foi ele, Rodrigo. Sim, o irmão mais velho da Fernanda. Repito, irmão da minha madrasta. Só essa frase já dava roteiro de novela das 9, mas eu, criatura sem juízo e com um fraco desgraçado por homem charmoso, fiquei com as pernas bambas na hora. Rodrigo tinha 55 anos, mas olha, o homem parecia vinho guardado em adega particular, envelhecido com requinte. Os primeiros dias foram morninhos. Fernanda mergulhada em planilhas, reuniões de família e coisas chatas que eu fazia questão de ignorar. Eu me jogava no sol, explorava a fazenda, fingia que era influenciadora rural e adivinha quem sempre aparecia com uma desculpinha besta? Rodrigo. Um dia era para me mostrar as hortas, no outro, a melhor sombra para tirar um cochilo. O homem inventava motivo para me ver e eu fingia que acreditava, mas entre uma desculpa e outra, os olhares começaram a falar mais alto que as palavras. Rodrigo me olhava como quem lê livro proibido, curioso, com sede e com medo de ser pego. Eu, claro, fingia costume, dava aquela risadinha, ajeitava o cabelo, cruzava as pernas devagar, e a cada gesto meu ele parecia engolir em seco. Um joguinho que foi deixando o ar mais denso a cada dia, e olha, eu estava começando a gostar do perigo. Foi numa tarde quente, daquelas que o suor escorre até em lugar que nem cabelo tem, que ele me chamou para um passeio a cavalo. Você já montou antes? Perguntou com aquele sorriso sacana, me entregando um chapéu de palha. Eu mordi a boca de leve. Só em gente, Rodrigo. Cavalo mesmo, nunca. Ele deu uma risada baixa que me deu arrepio até na alma. Então hoje você aprende, mas com calma. Cavalgar é coisa que se faz no ritmo certo. O jeito que ele falou isso, olha, se o YouTube escutar ele também fica envergonhado. Eu botei uma calça jeans que marcava cada curva minha, uma blusinha branca sem sutiã, só para deixar os melões pulando e fui. Ele me ajudou a montar no cavalo e a mão dele, firme na minha cintura, me deu um choque, um calor, uma vontade. Durante o passeio ele vinha sempre perto, perto demais. As mãos grandes controlando as rédeas, o olhar me acompanhando e as histórias que ele contava, todas cheias de duplo sentido. Se eu tinha alguma dúvida do que estava rolando ali, ela já tinha morrido e sido enterrada no meio do curral. A tensão entre a gente era um fio esticado, prestes a arrebentar. E o pior, ou melhor, Fernanda nem desconfiava. Enquanto ela revisava estoque de milho, eu estava ali, prestes a ser devorada no cio por ninguém menos que o irmão dela. E a coisa mal tinha começado. A subida até o alto da colina foi mais silenciosa do que eu imaginava, só se ouvia o som das patas dos cavalos pisando na terra fofa. A gente parou no topo e por alguns segundos só ficou olhando o horizonte, fingindo que estava tudo normal. Mas aí, os olhos dele buscaram os meus, e dessa vez foi diferente. Não era mais aquele olhar disfarçado de piadinha ou elogio jogado no ar. Era direto, firme e cheio de intenção. O silêncio que sempre foi confortável entre nós agora estava pesado, carregado. Parecia que o ar ao redor tinha virado eletricidade. Você é uma garota incrível, Camila, ele disse com a voz rouca e uma sinceridade que me desmontou por dentro. Eu tentei rir, juro que tentei. Mas o riso saiu quebrado, a garganta seca, a perna mole.
E o pior, eu sabia que ele estava falando sério, e ele sabia que eu sabia. A partir dali, tudo mudou. Cada vez que Rodrigo falava comigo, o tom era mais íntimo, como se só nós dois existíssemos naquele lugar. E à noite, durante os jantares em família, eu sentia o olhar dele me tocando por baixo da mesa. Não era nada explícito, nada que Fernanda pudesse notar, mas eu sentia. Ele me olhava como quem acaricia com os olhos, e eu, toda sapeca, fingia que não percebia. Mas cruzava as pernas bem devagar e deixava a colher de sobremesa escorregar só para ver se ele continuava prestando atenção. Soiler, ele sempre continuava. A tensão estava ficando insustentável. E como toda boa história de safadeza embutida, o destino deu seu empurrãozinho. Eu estava sentada no alpendre olhando o céu cheio de estrelas e cá entre nós, pensando besteira. Foi aí que Rodrigo apareceu com 2 xícaras de chá, como se chá fosse a coisa mais inocente do mundo. Ele se sentou ao meu lado, todo casual, como quem não quer nada, mas só o cheiro dele já me dava vontade de esquecer meu sobrenome. Conversamos sobre coisas bobas, o tempo, os bichos, a fazenda. Só que tinha algo no jeito que ele me olhava, algo novo. Ele não estava ali só para conversar, ele estava testando o limite. E aí, como quem não aguenta mais segurar, ele segurou minha mão. E olha, foi simples, só os dedos tocando os meus, mas o arrepio que percorreu meu corpo inteiro foi como se ele tivesse me tocado em lugares que nem ele sabia o caminho. Camila, ele disse baixo, quase sussurrando, você sabe que isso é complicado, né? Claro que eu sabia. Ele era o irmão da minha madrasta, era casado e eu era praticamente uma visita de férias. Era errado, era confuso, era perigoso. Mas naquela hora, o certo e o errado pareciam tão distantes quanto a cidade mais próxima daquela fazenda. Eu só balancei a cabeça, sentindo a mão dele na minha como um lembrete. Aquilo estava mesmo acontecendo, e estava prestes a sair do controle. Depois daquela noite, tudo entre nós ganhou uma camada nova. Quando Rodrigo me olhava, já não era mais só desejo, era certeza. E nos momentos em que ficávamos sozinhos, o silêncio era quase insuportável. Parecia que a gente estava esperando um empurrão, qualquer coisa para tudo desabar de vez. A oportunidade veio num dia quente e abafado, quando Fernanda saiu para resolver uns pepinos da fazenda. Rodrigo apareceu com uma desculpinha esfarrapada. Preciso consertar uma cerca ali atrás da cocheira, me ajuda? Eu ri. Cerca, Rodrigo? Jura? Juro, mas prometo que pago com limonada depois. Claro que eu fui. Não pelos pregos, mas pela tensão, pelo clima, pelo jeito como ele me chamava só com o olhar. A gente passou quase 1 hora naquele vai e vem entre marteladas, arames e piadinhas de duplo sentido. Eu fingia que não estava entendendo, mas cada vez que ele se abaixava, cada vez que ele me olhava por baixo do chapéu, meu corpo respondia como se tivesse vida própria. Quando terminamos, ele tirou o chapéu e passou a mão na testa suada. O sol batia de lado e aquele homem parecia saído de uma cena de filme proibido. Camila, ele começou e parou. Eu virei de lado, meio ofegante, suando até o pensamento. Fala logo, Rodrigo. Ele se aproximou devagar, como quem pisa num campo minado, e quando chegou bem perto, estendeu a mão e encostou de leve no meu rosto. O toque dele era quente, suave, firme, aquele tipo de toque que não pede licença, só entra. Por um segundo, a gente ficou assim, olho no olho, respiração presa, e foi aí que o mundo parou. Na hora em que os lábios dele tocaram os meus, eu soube. Soube que dali pra frente não tinha mais volta. Qualquer fingimento, qualquer tentativa de resistir já era. Era como se o mundo tivesse ficado em silêncio e tudo que existisse fosse o calor da boca dele, o peso da mão firme na minha cintura e o arrepio que se espalhou feito raio por dentro de mim. Sim, eu sabia que era errado. O homem era casado, minha madrasta estava ali dentro da casa e ainda por cima, ele era da família, ainda que emprestada. Mas naquele instante, com os corpos colados e a respiração pesada entre um beijo e outro, tudo isso virou detalhe. Um detalhe bem distante. A gente se afastou devagar, como quem acorda de um sonho bom e tenta não perder o gosto. E foi aí que eu senti o volume entre nós. Óbvio, inevitável, impossível de ignorar. Eu me afastei, o rosto quente, o corpo em chamas, e só disse, melhor a gente ir. E fomos, mas deixamos o ar do alpendre fervendo. Pausa rapidinha. Se a história tá boa para você, dá aquela força com um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, tá gostando mesmo e tá assistindo de onde? Nos dias seguintes, tudo parecia mais tenso.
Rodrigo passava por mim com aquele meio sorriso de canto de boca que já me desmontava toda, e eu retribuía com um olhar lento, cheio de segundas intenções. As conversas bobas ganharam peso, um bom dia tinha gosto de lembrança, um toque no ombro virava sinal de provocação. Só que junto com o desejo veio o risco. A esposa dele andava pela casa com aquela expressão sempre desconfiada, e eu sentia seus olhos me avaliando como se soubesse que alguma coisa estava fora do lugar, mas ainda não sabia o que. E mesmo assim eu não conseguia parar porque Rodrigo também não conseguia. Uma noite, durante o jantar com a família toda reunida, senti algo se encostando no meu pé debaixo da mesa. Um leve roçar e depois um toque firme. Era ele, Rodrigo. O homem ali do meu lado, com a esposa sentada do outro, me provocando com o pé como se eu fosse uma sobremesa escondida. Meu coração bateu tão forte que eu achei que a colher ia voar da minha mão. Fernanda, coitada, ria de alguma piada sem graça de um tio distante, alheia, totalmente alheia ao incêndio que estava acontecendo embaixo da mesa. Eu não reagi na hora, só cruzei as pernas devagar, como quem avisa. Mais tarde a gente termina essa conversa. A noite em que tudo transbordou foi abafada, daquelas em que o ar parece mais grosso, carregado de coisa mal resolvida. A família foi dormir cedo e eu fui pro alpendre com um livro aberto que eu nem fingia mais que lia. O corpo tremia como se soubesse que alguma coisa estava prestes a acontecer. Rodrigo apareceu devagar, como uma sombra que sabe muito bem o caminho. Estava de camisa aberta, a pele úmida do calor e aquele olhar que pedia desculpa por existir, mas não se arrependia de nada. Você tá bem? Ele perguntou, a voz rouca baixa como se temesse acordar as paredes. Eu só balancei a cabeça, palavra nenhuma dava conta do que eu estava sentindo. Ele se sentou ao meu lado, mas a distância entre nós era inútil. O silêncio ficou denso, pesado, quase sensual por si só. Camila, isso não pode continuar, ele disse finalmente. A frase saiu firme, mas tinha algo nos olhos dele, um pedido, um medo, uma entrega. Eu sou casado, você sabe disso, mas você não sai da minha cabeça. Eu deveria ter concordado, dito que ele estava certo, que a gente precisava parar. Mas eu sou Camila, e Camila não recua quando está com o corpo em brasa. E você acha que é fácil para mim? Falei, encarando ele. Eu tento, Rodrigo, juro que tento me afastar, mas parece que tem um ímã, uma coisa maior empurrando a gente. Ele passou a mão pelos cabelos, exausto de lutar contra algo que no fundo já tinha perdido faz tempo. Você é jovem, linda, tem o mundo inteiro esperando lá fora. E eu sou um homem casado, velho. Mas tá aqui, eu completei. O silêncio respondeu por ele. A mão dele encostou no meu braço, um toque leve, mas que fez minha pele inteira arrepiar. Eu fechei os olhos, senti o mundo girar devagar, e aí eu fui. Me inclinei sem pedir permissão e encostei meus lábios nos dele de novo. Rodrigo me puxou de volta com força. O beijo não era mais doce, era urgente, quente, carregado de tudo que a gente segurou por dias, semanas. Foi ali, naquele alpendre iluminado só pela lua, que a gente se perdeu um no outro. Ele me encostou na parede de madeira com uma pressa gostosa, como quem não aguenta mais adiar. As mãos dele passeavam pelo meu corpo como se já conhecessem cada curva, e eu deixei, me entreguei com gosto. A gente não se despiu por completo, mas tiramos o suficiente. As roupas foram se abrindo devagar, como se entendessem o que estava prestes a acontecer. Subi no colo, sentindo as mãos fortes me guiando, a respiração dele acelerada no meu pescoço e o desejo dele pulsando. E ali no embalo quente da noite mineira aconteceu, não vou mentir, eu tremi inteira. Me encaixei como se meu corpo tivesse sido feito para aquilo, para aquele momento, para aquele homem. O resto foi suor, gemido contido e olhares que diziam tudo sem uma palavra. Depois ele me segurou como se tivesse medo de me soltar, como se me deixar ir fosse perder uma parte dele. E eu fiquei deitada no peito dele, ouvindo o som dos grilos e do meu coração, ainda tentando entender o que acabava de acontecer. Porque ali, naquela noite abafada, não foi só o corpo que se entregou, foi tudo. Foi mágico, foi devastador, foi tudo que eu nunca esperei e tudo que eu queria de novo no minuto seguinte. Mas como tudo que é proibido, o feitiço veio com prazo de validade curto, curto demais. O som de passos no corredor cortou o nosso momento como uma navalha. Rodrigo se levantou num pulo, ajeitando a camisa com pressa e um olhar de quem já sabia o que viria a seguir. Eu fiz o mesmo, puxando minha blusa com as mãos trêmulas e tentando em vão parecer que eu estava apenas lendo um livro no alpendre.
como se a minha boca não estivesse inchada e meu coração não estivesse aos berros. Foi então que Fernanda apareceu na porta. Ela não disse nada, nem uma palavra. Mas o olhar dela dizia tudo. Era confuso, acusador e ao mesmo tempo incrivelmente contido. Ela ficou ali por uns 3 segundos, o suficiente para me desmontar inteira, e saiu como se nada tivesse acontecido. Mas tinha. Aconteceu, e agora era tarde demais para esconder. Rodrigo me olhou com aquele semblante pesado, como se o mundo tivesse desabado nos ombros dele. Eu preciso resolver isso, disse. A voz era baixa, firme, mas doía. Antes de sair, ele se virou. Camila, o que quer que aconteça, você precisa saber que é especial para mim. Nem consegui responder. As lágrimas já estavam descendo, não com escândalo, mas com raiva de mim mesma por ter acreditado que mesmo sendo errado pudesse dar certo. Fiquei ali, no mesmo lugar onde minutos antes eu tinha sentido o corpo dele colado no meu. Agora tudo parecia frio, o vento, a madeira do banco, a ausência dele. A partir daquela noite a fazenda virou um campo minado. Fernanda não falou nada, mas as palavras não faziam falta. O silêncio dela era calculado, o tipo que deixa a gente desconfortável só com um bom dia. Ela começou a me tratar com uma delicadeza forçada, quase educada demais, como se cada palavra fosse medida, cada gesto ensaiado. E eu sabia que ela sabia. Talvez não tudo, mas o suficiente para nunca mais me olhar como antes. Rodrigo, por outro lado, sumiu. Quer dizer, ele estava lá, mas não estava. Evitava me encontrar, desviava o olhar, mudava de cômodo quando eu entrava. E quando a gente se cruzava sem querer, o olhar dele era um turbilhão. Desejo contido, arrependimento, saudade, culpa. E eu andava com um buraco dentro do peito, um buraco que só aumentava porque eu sabia que a gente nunca teria espaço para existir de verdade. Que ele não era só o irmão da minha madrasta, ele era um homem casado, um homem que até então tinha uma vida estável, certinha. E eu tinha sido a bomba relógio jogada bem no meio da rotina dele. Só que mesmo sabendo disso, eu não conseguia parar de pensar nele. Não era só o toque, era o jeito como ele falava comigo, como me ouvia, como me olhava, como se visse além da minha pele, como se enxergasse o que ninguém nunca quis ver. Na minha cabeça comecei a fantasiar. E se ele largasse tudo? E se desse certo? E se fosse diferente? Mas no fundo, bem lá no fundo, eu sabia. A vida real não tem espaço para contos de fada com final feliz para amante. No penúltimo dia das férias, Rodrigo me chamou para conversar. Eu soube no mesmo instante que aquele seria o nosso ponto final. Nos encontramos no celeiro, longe da casa, longe dos olhos vigilantes, mas perto demais da dor que eu já carregava no peito. Ele estava abatido, os olhos fundos, a camisa amarrotada, o rosto cansado como se tivesse envelhecido 10 anos em 2 dias. Camila, ele começou com a voz falha. Eu preciso que você entenda uma coisa. Eu fiquei em silêncio, só observando, porque eu já sabia. Eu só queria ouvir da boca dele. O que aconteceu entre a gente foi real, foi intenso. Eu nunca me senti assim antes, nunca. Aquela parte eu gostei de ouvir, mas era só o prólogo. Só que eu tenho uma vida, tenho compromissos, uma esposa, uma família. E por mais que meu coração queira te seguir, minha cabeça sabe que eu não posso abandonar tudo assim. Eu respirei fundo, a garganta doía, o peito pesava. Então é isso? Perguntei, tentando segurar o choro. Você vai fingir que nada aconteceu? Ele balançou a cabeça com um sorriso triste. Eu nunca vou conseguir fingir que nada aconteceu. Mas às vezes o que a gente sente não é suficiente para mudar o que já está estabelecido. Aquela frase me quebrou por dentro, porque era a verdade mais dura que eu já tinha ouvido. A gente não se beijou, não se tocou. Só ficou ali parado, eu com as mãos nos bolsos, ele com os ombros caídos, cada um segurando uma parte do que viveu e tentando esconder que doía. Quando nos despedimos, ele apenas disse, cuida de você. E eu disse, cuida de mim dentro da sua memória. Voltei para casa no dia seguinte no carro ao lado de Fernanda. O silêncio era sufocante. Eu olhava pela janela e pensava em tudo, no que vivi, no que perdi, no que nunca poderia ser. Mas uma coisa era certa, naquela fazenda, naquele verão proibido, eu tinha sido amada, mesmo que por pouco tempo, mesmo que por alguém que nunca seria meu. Eu não disse mais nada, nem tinha mais o que dizer. Fiquei ali parada, vendo Rodrigo se afastar lentamente com aquele andar pesado, como se cada passo fosse uma confissão de covardia. Ele levava embora tudo, o calor do corpo dele, os
os beijos roubados e todas as promessas não ditas, essas que a gente nunca chega a falar, mas sente como se fossem reais. Naquela noite, eu chorei. Não foi um chorinho de cena de novela, não. Foi aquele choro que vem do estômago, que encharca o travesseiro e deixa o peito doendo por dias. Eu chorava pela perda, claro, mas principalmente pela consciência de que às vezes, mesmo quando o sentimento explode, ele não é suficiente para vencer o mundo real. Rodrigo foi mais do que um caso, mais do que uma aventura. Ele foi meu verão proibido, meu segredo mais quente, meu erro mais inesquecível. No dia de ir embora, Fernanda manteve aquele silêncio ensaiado de quem sabe demais, mas escolhe fingir que não. No carro, a única trilha sonora era o som dos pneus na estrada de terra e minha respiração tentando parecer calma. Eu não perguntei nada e ela também não disse, mas no fundo eu sabia que ela tinha visto mais do que aparentava. A forma como me olhava, uma mistura de pena e desprezo contido, era o suficiente para me despir inteira, mesmo de roupa. Se ela contou algo para a esposa de Rodrigo, eu nunca soube, mas a verdade, naquela altura, já não importava tanto, porque o estrago já estava feito aqui dentro. Voltar para casa foi como acordar de um sonho estranho. A rotina me recebeu de braços cruzados como quem pergunta, e aí se divertiu bastante no pecado, boneca? Mas eu já não era mais a mesma. Sabe quando algo quebra por dentro e mesmo que você colhe os pedaços, a rachadura fica ali, aparecendo de certos ângulos? Era isso. A menina sapeca e irônica, atrevida ainda estava ali, mas agora com cicatriz. E cicatriz, minha amiga, é história que virou pele. Rodrigo continuava visitando meus pensamentos. Às vezes como lembrança boa, outras como dor. Era como uma música que toca sem você pedir, bastava o cheiro de mato molhado ou um céu laranja no fim da tarde para ele invadir minha cabeça. Mas eu aprendi a conviver, aprendi que amor às vezes é só isso mesmo, uma lembrança bonita que a gente guarda bem dobradinha numa gaveta que não abre mais. Aquela experiência me ensinou que nenhum livro, nenhum conselho de amiga e nenhuma terapia tinham conseguido me dizer de forma tão crua: o amor não é o bastante. Tem gente que cruza nossa vida só para virar história. Gente que mexe com o nosso corpo, nossa alma, mas não veio para ficar. E está tudo bem. Dói, mas passa. Marca, mas ensina. Eu segui em frente, voltei a estudar, a sair com os amigos, a flertar por esporte, que é quase meu hobby. Mas nunca mais encontrei um olhar como o de Rodrigo. Um olhar que mesmo silencioso me dizia tudo. E talvez nunca mais encontre. E quer saber? Tudo bem também, porque a memória do que foi bom, mesmo que errado, ainda aquece em dias frios. Hoje, sempre que lembro daquela noite no alpendre, o coração aperta, mas aperta bonito, aperta de saudade boa, não de arrependimento. Porque eu fui inteira, fui mulher, fui corajosa. Me joguei sem colete e sem mapa. E mesmo tendo caído de cara, eu me orgulho porque vivi. Rodrigo foi meu capítulo quente, a página que eu não vi chegar, mas também não quis virar. E mesmo que a história tenha terminado, ele ficou. Não como alguém que eu espero reencontrar, mas como alguém que me ensinou que sentir, mesmo que só por um verão, vale a pena. E quer saber? Se fosse para escolher de novo, eu cairia na mesma tentação de olhos abertos e sorriso no canto da boca. E por hoje é isso. Essa história terminou, mas se clicar no vídeo aqui em cima, você encontra mais histórias como essa. Agradeço a todos que deixaram um comentário. Não esquece de dar um like para ajudar o canal e se inscrever para não perder os meus próximos vídeos.